O que a gente vai ver aqui é uma verdadeira anatomia de um poder feudal. E olha, tudo isso é baseado em arquivos oficiais do Estado brasileiro. É uma análise documentada de como a lei, em um lugar específico, deixou de ser lei e virou um instrumento de dominação. E essa frase, ela é do manifesto que inspirou essa nossa análise. E, sinceramente, ela resume tudo, captura a essência do que os documentos mostram. A gente está falando de um lugar onde a distorção da lei não era um erro, um acidente. Não, era o próprio sistema. Um lugar onde a lei virou herança. Então, vamos lá. República de Varginha, onde a lei se torna dialeto. É uma análise do poder na comarca de Varginha, em Minas Gerais. E aqui é importante entender, a gente não está falando só da cidade, mas do conceito que os relatórios da época construíram. A ideia de um feudo, onde o direito virou, e essa é a expressão usada, um dialeto oligárquico. Basicamente uma linguagem de compadrio, de família, que só quem estava no poder entendia e usava a seu favor. E no centro dessa estrutura toda, as investigações oficiais encontraram uma aliança. Uma aliança de poder que basicamente dominava a vida política e judicial da cidade. E essa aliança ganhou um apelido bem forte dos seus opositores. Era a dupla do terror. E quem formava essa aliança? Bom, de um lado, a gente tinha o poder judiciário, com o juiz Francisco Vani Benfica, que nos relatórios, vejam só, é descrito como corrupto. Do outro lado, o poder político, o deputado Morvan Acaiaba de Rezende, que também era diretor da faculdade local. Era a toga e a influência política, lado a lado, formando o eixo de um sistema que depois foi desvendado em todos os detalhes. Tá, mas como é que essa engenharia do poder funcionava na prática? Como eles agiam? Os dossiês do SNI, o Serviço Nacional de Informações da época, detalham isso com uma precisão impressionante. Vamos dar uma olhada nos dois esquemas principais que foram revelados. O primeiro esquema envolvia uma fraude imobiliária. O juiz, que também era presidente da Fundação Educacional de Varginha, a FEV, fez o seguinte. Ele vendeu um terreno da fundação que, por lei, nem poderia ser vendido. E a manobra foi bem clara. Primeiro, uma venda simulada para intermediários por um preço bem baixo. A escritura de 1971 fala em 15 mil cruzeiros. E logo depois, o que acontece? O próprio juiz Benfica recompra esse mesmo terreno, mas em nome pessoal. Ou seja, ele transferiu um patrimônio que era público, da fundação, para o próprio bolso. O segundo esquema é, bom, ainda mais direto, mais ousado. Talvez, porque não aconteceu nos bastidores, numa fundação. Aconteceu ali, dentro do fórum, em processos que o próprio juiz deveria estar cuidando com total imparcialidade. E aqui a gente vê a audácia da coisa. Olha só, o Código Civil da época era claríssimo. Juízes não podem, de jeito nenhum, comprar bens ou direitos de um caso que está sendo julgado no seu próprio tribunal. É uma proibição expressa. E o que o juiz Benfica fez, segundo os documentos? Exatamente isso. Ele comprou direitos de herança em processos que estavam correndo sobre a jurisdição dele. Era ele quem julgava o caso. Uma violação, assim, frontal da lei que ele deveria defender. Com tudo isso, a investigação chegou a uma conclusão. E que conclusão? O parecer do Ministério da Justiça foi direto. O juiz Francisco Vani Benfica era, e a palavra é essa, indigno do cargo que ocupa. Não tinha mais meio termo, nem espaço para outra interpretação. Foi uma declaração oficial do governo da época. Certo. Mas aí fica a pergunta: como é que um sistema desses se sustentava? A chave, de acordo com os relatórios, era criar o que eles chamaram de ficção cênica. Pensem num teatro, o palco e os bastidores. A dualidade entre a aparência da lei e a realidade da corrupção. E essa justiça de Varginha tinha duas caras. No palco, na fachada pública, tudo parecia perfeito. Os processos seguiam os rituais, a linguagem era técnica, sabe? Aquela liturgia toda da imparcialidade. Mas nos bastidores, a realidade era bem diferente. Ali rolava o compadrio, a intimidação de quem se opunha, como o padre Val Morzuco, e, claro, a troca de favores. Era ali que as coisas eram decididas de verdade. E tem um documento que, para os investigadores, foi o símbolo máximo de toda essa hipocrisia. Foi a prova que resumia essa confusão total entre o que é público e o que é privado. E o que era? Um atestado de boa conduta. Mas a questão é, quem deu para quem e quando? O juiz Benfica emitiu esse atestado para o seu aliado, o deputado Acaiaba. E o detalhe crucial, ele fez isso exatamente na mesma época em que ele, o juiz, deveria estar conduzindo um inquérito contra o deputado por atividades subversivas. Dá para acreditar?
Para os investigadores, esse foi o auge da promiscuidade institucional. Foi a justiça virando puro teatro. Bom, mas atos como esse não passaram batido para sempre. O acúmulo de denúncias acabou chamando a atenção do órgão de inteligência mais poderoso e temido do regime militar, o SNI, o Serviço Nacional de Informações. A investigação deles montou o dossiê contra a dupla do terror. E a construção desse caso não foi da noite para o dia. Foi um trabalho lento, metódico. Para a gente ter uma ideia, as primeiras denúncias contra o juiz são de 1964. Aí, em 71, acontecem aquelas transações que a gente viu. Em 73, o SNI já tinha um dossiê bem completo, detalhando tudo. E o processo foi correndo, até que, em 1977, o caso chegou na mesa do ministro da Justiça, pronto para uma decisão. E agora a gente chega na resolução do caso. E aqui tem um paradoxo, uma contradição muito grande sobre justiça e poder. A pergunta era: como você tira do poder figuras que são protegidas por garantias da lei e que têm muito poder político? Bom, a resposta que o Estado encontrou na época foi drástica. A resposta foi usar a ferramenta mais arbitrária que existia, o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. O AI-5 permitia que o regime simplesmente passasse por cima de garantias da Constituição. Uma delas era a vitalicidade dos juízes, que é aquela regra que impede que um juiz seja demitido do cargo, para proteger a independência dele. Pois é, essa garantia foi suspensa para resolver o caso. E qual foi a justificativa oficial para usar um ato de exceção? Foi bem direta. O relatório concluiu que as garantias constitucionais não podiam servir de cobertura de atos imorais. Em outras palavras, as proteções da lei não poderiam ser um escudo para a corrupção. O resultado disso foi implacável. Para o juiz Francisco Vane Benfica, a pena máxima administrativa, aposentadoria compulsória. E para o deputado Morvan Acaiaba, cassação imediata do mandato. Tudo isso sem um julgamento longo, mas pela força de um decreto. O feudo acabou, sim, mas não pela lei comum. Ele foi desfeito pela exceção. E é aqui que fica a grande pergunta, né? A pergunta fundamental de toda essa análise. Pode a exceção corrigir o desvio? Usar o poder arbitrário de uma ditadura para corrigir um abuso de poder local? Isso restaura a justiça de verdade? Ou será que isso só troca um poder sem controle por outro e acaba validando a ideia de que de vez em quando a gente precisa suspender a lei para ter ordem? O apelo final do manifesto é exatamente este: que a forma retome o trono e a exceção volte ao seu lugar, o nada. É um clamor, no fundo, por um retorno às regras do jogo. Um pedido para que a justiça não dependa de quem está no poder, seja em Varginha ou em Brasília, mas que dependa de regras claras, impessoais e que valham para todo mundo. Porque uma justiça que depende de sobrenome ou de um decreto de exceção, bom, isso é só um outro nome para o poder, e não para a justiça.